Olá, meus capris, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Clau Bonan, você está no canal Universo Interior Capri Tarô e esta é mais uma leitura mensal dividida por decanatos. Se você não sabe a qual decanato você pertence, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as datas que compreendem cada decanato, certo, Capri? Eu sei que muitos dos meus inscritos gostam desse modelo de leitura e eu decidi trazer essa opção para que vocês possam assistir e se identificar um pouco mais por conta das faixas que ela compreende. Isso pode trazer uma identificação um pouquinho maior com a leitura, tá bom, Capri? De toda forma, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquela mensagem que tocar o teu coração, porque a minha intenção aqui é ser uma contribuição positiva na tua vida, certo, meus capris? Se você tem interesse em fazer uma leitura particular para que você saiba de alguma questão específica, para que você saiba o que está na sua energia de forma individual, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo e eu vou ficar muito feliz em te atender, caso seja esse o caso, tá bom, meus queridos? Vamos lá então, vamos começar pelo primeiro decanato de Capricórnio. Vamos lá então para o primeiro decanato de Capricórnio, que compreende as datas de 22 de dezembro a 31 de dezembro. Todos os capricórnios que nasceram dentre essa data pertencem ao primeiro decanato. Eu tô pensando depois em fazer um short falando sobre os decanatos, falando o que é o decanato, para que as pessoas que não conheçam, não saibam por que essa divisão, possam saber e quem sabe se interessar um pouco mais por esse tipo de leitura. Certo? Então vamos ver aqui qual será a energia geral para o público de Capricórnio que nasceu no primeiro decanato. Qual a energia geral para o público de Capricórnio que nasceu no primeiro decanato? O enforcado. Para vocês que nasceram no primeiro decanato, o mês de abril, ele traz a seguinte situação. Bom, primeiro, não é um mês onde as coisas vão se movimentar com muita fluidez. Não é um mês onde você pode esperar grandes acontecimentos ou grandes modificações. Mas isso se deve também a alguma questão que você pode estar desenvolvendo e que exige de você uma nova perspectiva. E ficar nesse lugar de observar essa nova perspectiva, ela também pode trazer essa sensação das coisas não estarem andando, das coisas não estarem fluindo. Então eu diria para você que o mês de abril, ele tende a ser um mês mais lento, ele tende a ser um mês mais moderado, não é um mês onde as coisas de fato vão acontecer assim de uma forma mais fluida. O único alerta do enforcado aqui, Capri, é assim: existe esse lado do enforcado que ele está numa posição diferente para poder ter uma outra perspectiva, mas existe aquela questão de você também estar travado em uma única forma de olhar para a situação, e isso pode favorecer o não desenrolar dos fatos. Todas as vezes que a gente toma uma atitude, ainda que a gente ache que não está escolhendo, a gente está escolhendo. E o enforcado muitas vezes pode trazer a sensação de que não tem nada que você pode fazer, de que não tem nada que esteja nas suas mãos, porque essa posição do enforcado, ela sugere muitas vezes que nós estamos nos colocando uma posição onde a única forma de sair disso é sendo ajudada por outra pessoa. Então pode ser também que você esteja se sacrificando, entre aspas, para tentar angariar de alguma forma o reconhecimento de alguém.
Poxa, eu tô fazendo esse sacrifício medonho e eu espero que a pessoa reconheça, eu espero que ela faça algo por mim, e isso pode muitas vezes ser uma manifestação inconsciente. Então só esteja alerta se você está de fato em uma posição onde você precisa observar alguma coisa para ter uma nova perspectiva, ou se você não está colocando nesse sacrifício para que você obtenha dessa forma o reconhecimento e o auxílio de outras pessoas. E agora, Capri, vamos ver como é que você entra o mês de abril. Como que será o começo de abril para Capricórnio do primeiro decanato? Como que será o começo de abril, como que será o meio de abril e como que finaliza o mês de abril. Você entra o mês de abril, Capri, com o 9 de espadas, ou seja, existe de fato uma preocupação, existe uma situação que está tirando um pouquinho do teu sono, que está sendo desgastante para você e que talvez por isso você tenha se colocado nessa posição de eu não sei o que fazer com isso, a impressão que eu tenho é que eu não tenho nada o que fazer nesse momento, mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação justamente porque foi um bololô tão grande que fez a gente formar essa situação que agora você pode estar com dificuldade de ter clareza mesmo, como que você vai fazer para sair disso. Então eu percebo que você entra no mês de abril com uma certa preocupação. É algo que já deve estar aí instalado em você e que o começo de abril vai fazer com que você manifeste ainda um pouquinho dessa inquietude, dessa angústia, sabe? Dessa sensação de não saber o que fazer. Então eu acredito que esteja realmente acontecendo algo aí na tua vida que de alguma forma pode estar tirando a tua tranquilidade. O meio de abril para você veio representado pelo Cavaleiro de Espadas, ou seja, no meio de abril você vai estar uma pessoa mais propensa a fazer aquilo que é necessário para que essa situação se resolva. Aqui, o único cuidado é com a impulsividade, porque quando a gente sustenta uma situação angustiante por muito tempo, chega aquele momento que a gente quer sair daquilo a qualquer custo. E aí a gente começa a fazer qualquer coisa para sair daquilo, sem pensar, sem se orientar direito, e isso pode levar a gente para um lugar que não é o lugar esperado. Mas eu percebo que, de uma certa forma, você vai estar mais propensa a fazer alguma coisa do meio de abril para frente para que você possa, de fato, dissipar essa situação que, nesse momento, está trazendo para você uma certa angústia. Como que você finaliza o mês de abril? Rainha de Paus. Bom, finalizar o mês com a Rainha de Paus significa que você vai conseguir, em algum nível, eliminar essa preocupação, você vai conseguir lidar com essa situação de uma forma que você consiga enxergar o quanto você foi capaz de fazer essa movimentação para que isso pudesse se dissipar. E isso vai trazer para você também aquele tal reconhecimento que você estava esperando do outro e que na verdade é você mesmo que pode se trazer. Finalizar o mês com a Rainha de Paus significa que você vai deixar para trás alguma preocupação, que você vai deixar para trás alguma situação que nesse momento está tirando o teu foco das coisas e você vai finalizar o mês de abril muito mais confiante nas coisas que você precisa realizar, muito mais confiante na tua capacidade, muito mais conectada com a sua intuição, muito mais conectada com as coisas que você de fato precisa fazer e com a certeza também de que você não precisa ficar esperando tudo dos outros. A gente contar com ajuda em momentos pontuais é uma coisa, mas quando a gente se coloca muito numa espera do outro reconhecer, do outro fazer, do outro isso, do outro aquilo, a gente acaba ficando numa situação
muito constrangedora e muito oprimida para nós, porque nem sempre o outro vai fazer aquilo que a gente espera que ele faça. Então eu acredito que o teu final do mês de abril vai trazer para você justamente aquilo que você está buscando, que é essa tranquilidade, é essa conexão com você e a certeza de que você está de fato no caminho certo, fazendo a coisa certa. Qual a mensagem que ficou no fundo do deck para você? 9 de paus. Então, o que o 9 de paus fala para você dentro dessa situação? Capri, resista. Essa situação que tá te angustiando, ela já tem data certa para acabar. E agora você já sabe disso, porque olha o teu final do mês de abril, uma rainha de paus. Então, seja lá o que você está passando nesse momento, não desista. Você está literalmente a um passo de resolver essa situação e de dar uma guinada na tua vida, principalmente no que a gente fala da questão emocional. Se você está vivendo aí uma perturbação mental, e eu percebo que sim, porque tem 2 cartas de espadas aqui no teu jogo, isso tudo vai se dissipar com o decorrer do mês de abril. Só não tenha pressa de fazer as coisas fora do tempo. Você já percebeu que tem algumas etapas aqui que você vai passar, mas o mais importante é que você, nesse momento aqui que você está ouvindo esse vídeo, que você persista, porque o fim dessa situação angustiante está chegando para você. Certo, Capri? Vamos ver qual é o portal que vai se abrir para Capricórnio do primeiro decanato, agora no mês de abril. Qual é o portal que se abre para Capricórnio do primeiro decanato no mês de abril? Qual é o portal que se abre para Capricórnio do primeiro decanato no mês de abril? Portal do ressentimento. O que significa isso, Capri? Superação. Essa situação que tá te angustiando, ela pode ter sido causada por um ressentimento, por uma pessoa que te magoou, por uma pessoa que te decepcionou, e tá chegando a hora de você se libertar disso. Então, o portal do ressentimento, ele diz que o momento é muito propício para você superar de fato essa situação e seguir com a tua vida, porque ficar presa nisso não é necessariamente que você deseja uma reparação. Ficar presa nisso é você ver a tua vida estagnada, como o enforcado veio mostrando, enquanto a da pessoa tá andando. E isso não é justo com você. Então o portal do ressentimento se abre, dizendo para você que tem uma forma de você deixar isso para trás e seguir com a tua vida adiante, porque você também merece um futuro muito melhor, tanto quanto essa pessoa aí pode estar tendo, e que na tua visão faz com que você fique ainda mais ressentida, como com uma pessoa que me fez mal, que me magoou, que me traiu, que me decepcionou, pode estar tão bem agora enquanto eu tô assim. A porta do ressentimento se abre justamente para que você possa sair disso e chegar nessa rainha de paus aqui. Certo, Capri? Mensagem final com o oráculo da floresta para Capricórnio do primeiro decanato. Mensagem final para Capricórnio do primeiro decanato. Coelho, cultive um coração cheio de graça e alegria. Mais uma mensagem conectada com o portal do ressentimento, dizendo para você que deixar o teu coração pesado, deixar o teu coração preso a uma necessidade de reparação, a uma necessidade de vingança, que muitas vezes a gente se prende, não está fazendo com que a tua vida ande. Deixa que essa rainha de paus chegue na tua vida, deixe que essa energia adentre o teu ser, para que você possa ser uma pessoa muito mais feliz, sem depender de nada que venha dessa pessoa ou dessa situação que fez você entrar nesse 9 de espadas aqui. Certo, meus queridos? Desejo a todos vocês do primeiro decanato um excelente mês de abril. Se você gostou do vídeo, não esquece de interagir. Qualquer interação tua para mim, para você não custa nada, mas para mim é muito gratificante. Se você chegou aqui agora, gostou do vídeo, do canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para que você não perca os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Um beijo no coração de todos e até a próxima leitura.
E agora, Capri, a leitura para vocês, capricornianos e capricornianas do segundo decanato. E o segundo decanato compreende as datas de 1º de janeiro a 10 de janeiro. Se você nasceu entre 1º e 10 de janeiro, você pertence ao segundo decanato de Capricórnio. E esta leitura é para você. Qual a energia geral do mês de abril para Capricórnio do segundo decanato? O Sol. Olha que interessante. Capri, o Sol, ele traz uma energia de revelação. Essa revelação, ela pode ser algo que está obscuro e que você precisa saber. Ela pode ser a revelação de uma situação que pode ou não te trazer alegria, mas de todas as formas, quando o Sol aparece, o que significa? Que não vão ficar coisas escondidas. E isso é muito bacana, porque se você está vivendo uma situação que envolve uma mentira, que envolve alguma coisa oculta, seja de outra pessoa, ou seja de você mesmo, talvez você não saiba coisas a seu respeito, que se nesse momento você souber te ajuda, é isso que o Sol ajuda a trazer à tona. O Sol, ele ilumina, e o que ele vai iluminar, a gente não sabe exatamente o que é. Por isso que eu não posso falar para vocês que você vai ter uma revelação que vai ser bombasticamente alegre. Pode ser que você descubra algo que não seja tão alegre assim, mas que seja muito importante para você olhar para a tua situação com clareza, com verdade e poder se direcionar melhor na tua própria vida. O Sol, ele traz também essa disposição para você fazer o que tem que ser feito. Ele traz essa energia de vitalidade. Seja lá qual for a descoberta que você vai ter, seja lá o que for que o Sol vai clarear, o mais importante é que junto com isso, ele traz também uma disposição para você fazer algo. E não só para ficar ali parada, estagnada diante da revelação. Pode ser que você precise tomar uma atitude e se isso for o caso, você tenha a certeza de que o Sol vai te trazer a energia e a vitalidade necessária para que esse movimento aconteça. Então agora vamos ver como que Capricórnio do segundo decanato entra no mês de abril. Como que Capricórnio do segundo decanato começa... Deixa eu cortar aqui. Como que Capricórnio do segundo decanato começa o mês de abril? Como que será o meio de abril? Como que será o fim de abril para Capricórnio do segundo decanato? Bom, você começa o mês de abril com um pajem de pentáculos, ou seja, tem alguma coisa nova nascendo aí na tua vida. Ou você entra abril com novas ideias, com novos projetos, com novas perspectivas, ou existe alguma coisa que vai chegar até você e que vai trazer para você essa oportunidade que você está buscando, mas que não é aquela oportunidade pronta, é uma oportunidade que você vai precisar desenvolver. Então esteja atenta, mesmo aquelas coisas que você julga menores, porque a gente está falando de um pajem. Um pajem, ele está no início, então não é a oportunidade final, a oportunidade que você já vai pegar ela prontinha. É um caminho que você vai precisar trilhar para fazer com que essa oportunidade se manifeste da melhor forma possível. O meio de abril veio representado pelo 9 de paus. Capri, eu sinto que o meio de abril você pode ter aquela sensação de cansaço, aquela sensação de exaustão. Então, Capri, eu sinto que aqui o meio de abril você chega com uma energia um pouco mais desgastada. E isso pode ser por quê? Ou porque você já vem galgando alguma coisa há muito tempo e você não vê isso se frutificar de alguma forma, e você pode ter a sensação de que as coisas não estão acontecendo, ou esta revelação que o Sol está trazendo, essa manifestação que o Sol está trazendo, ela pode exigir um pouquinho mais de você, e isso vai te dar aquela sensação de
cansaço, de exaustão, mas também aquela sensação de que assim, se eu cheguei até aqui agora, eu não vou desistir. Se eu cheguei até esse momento, eu vou continuar. Não é o momento também de desistir. Então eu percebo que no meio de abril, a energia que é solicitada para você é uma energia de persistência, de resistência. Não desista no meio do caminho. As coisas ainda não se concretizaram, as coisas ainda não se finalizaram, então tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E o final de abril para você, ele vem com o 5 de paus. Olha, Capri, o final de abril para você, eu percebo que ele vai trazer uma energia um pouquinho mais desafiadora, porque essa oportunidade que está vindo com o Pajem de Pentáculos, nesse primeiro momento, ela pode se apresentar para você como algo que aparentemente não deu certo. E agora eu consigo entender esse 9 de paus aqui. A partir do momento que você abraça alguma coisa ou que você tem uma ideia e que de repente você mesma fica pensando, ah, mas isso não vai dar certo, como que eu vou realizar, como é que eu vou fazer? Isso pode te trazer a sensação de exaustão e pode trazer para você também a sensação de que as coisas para você nunca dão certo. Você pode entrar nessa energia de, para mim tudo tem que ser tortuoso, para mim tudo é conflituoso, para mim tudo tem que ser difícil, para mim tudo tem que ser uma batalha. Mas olha só, Capri, o 5 de paus, ele não é direcionado para a própria pessoa. Muitas vezes nós é que enxergamos essa conspiração negativa em relação a nós por conta da nossa perspectiva. Então, imagina que você vem de uma situação que você não consegue desenrolar, que você não consegue desenvolver, que você não consegue ver os frutos que você queria. É normal você começar a pensar que existe alguma coisa contra você. E quando a gente entra nessa perspectiva, a gente vai olhando e parece que tá tudo contra a gente mesmo. Mas não entre nessa vibe, Capri. Não entre nessa maneira de pensar, porque isso vai potencializar a tua exaustão, sabe? Se você já chegou até aqui, é como eu falei, não desista agora. O teu caminho não está finalizado, não foi batido o martelo. Então muita coisa ainda pode acontecer. Mas se você puder fazer algo para você nesse momento, para tirar um pouco do peso, faça. E o que você pode fazer? Não tomar tudo para você, como contra você, sabe? Nem todas as pessoas no mundo estão aqui para nos prejudicar. E a gente, às vezes, entra muito nessa perspectiva, né? O fulano que está me prejudicando. Nem tudo é direcionado para nós. Qual é o conselho do tarô para você? A Torre. Capri, algumas coisas às vezes acontecem e traz aquela sensação de devastação na nossa vida, mas nem tudo é extremamente ruim. Muitas vezes o que está ruindo na tua vida é justamente uma libertação que você precisa. A Torre, ela vem falando que podem ter acontecimentos inesperados que vão tirar você um pouco do prumo. Sim, ela pode estar falando disso, mas isso necessariamente não é para o mal. Também não significa que ela não pode trazer o impacto, porque quando a Torre vem e ela desmancha uma estrutura, o desmanchar da estrutura traz um impacto para a gente, porque nós estávamos acostumados a viver aquilo. Mas isso não significa que vai ser uma coisa que vai se perpetuar. Pode ser que ela esteja destruindo agora algo que vai ser impactante para que libere o teu caminho, para que você possa fazer uma construção que seja muito melhor para você. É como eu falei, não significa que não tenha desconforto, mas também não significa que é algo ruim. A Torre pode estar trazendo para você a destruição de algo que vai ser a tua libertação. Por isso que, mais uma vez, eu reforço para você do segundo decanato que não entre nesse pensamento de que tudo é contra você. A Torre é uma intervenção divina.
Pensa nisso, é uma intervenção divina. Causa dor, causa sofrimento, às vezes causa, claro, nós somos humanos, nós somos apegados, de repente você tá andando aí, alguma coisa cai, se desconstrói, você fica impactada, não tem jeito. Mas não pense que isso é uma conspiração contra você. Muitas vezes é a maneira que o divino encontrou de tirar da tua vida uma coisa que já não estava mais funcional, que já não servia mais. Eu não acredito em grandes destruições 100% para o mal. Às vezes acontece, mas a gente podendo olhar por uma perspectiva que traga pra gente um sentido maior, eu acho muito mais favorável. Então o conselho da torre para você é: deixe ruir. Deixa ruir aquilo que você sabe que já não serve mais, aquelas coisas que você está segurando, mas que já eram para ter sido descartadas, situações que já eram para ter sido encerradas, pessoas que já eram para ter sido cortadas. O conselho da torre é: não se prenda àquilo que quer sair da tua vida. Deixa aí, deixa aí. E qual é o portal que se abre no mês de abril para Capricórnio do segundo decanato? Qual é o portal que se abre no mês de abril para Capricórnio do segundo decanato? Qual é o portal que se abre para Capricórnio do segundo decanato no mês de abril? O portal da iluminação. Olha só, Capri, o portal da iluminação, ele traz justamente a mensagem de que existe uma saída que nesse momento você pode não estar enxergando. Quando a torre vem como conselho, junto com esse portal aqui, o que me dá a impressão? De que num primeiro momento você pode ficar mesmo ali rendida a essa questão da torre, mas a partir do momento que você olha para essa situação como algo que precisava acontecer, você encontra a iluminação. Em que sentido da iluminação aqui? Clareza. Clareza mental, para você entender que sempre existe uma nova possibilidade, que às vezes a gente não enxerga por não se permitir. Então o portal da iluminação está dizendo para você que essa clareza vai chegar, confirmando mais uma vez a energia do Sol. Olha que interessante. Então esteja atento a tudo que acontecer na tua vida, Capri. Pode ser que você tenha percepções importantes dos acontecimentos nesse mês de abril. E para finalizar, qual é a mensagem do oráculo da floresta para Capricórnio do segundo decanato? Qual a mensagem final do oráculo da floresta para Capricórnio do segundo decanato? Observador. Olha que eu acabei de falar para vocês. Misericórdia. Veja as coisas como elas são de verdade e siga em frente com a certeza do caminho. Olha que maravilha. Capri, eu tô tão impressionada. Agora eu entendi por que eu quase fui arrancada do que eu estava fazendo para vir fazer essa leitura. Porque eu acho que de fato é uma mensagem que precisa chegar até algumas pessoas, porque normalmente eu tenho um horário que eu faço as leituras, tudo certinho, e hoje não, hoje eu fui literalmente arrancada do que eu estava fazendo e fui, sabe, direcionada para cá. Alguma coisa me falava, vai fazer a leitura agora. E olha que leitura mais conectada. Acabei de falar para vocês observarem qual é a carta que sai do observador. Então, eu acredito que para vocês, o segundo decanato, o mês de abril vai ser um mês que vai trazer muita clareza. Se você estiver disposto aí, disposta a observar, você vai ter muita clareza e muitas percepções que vão abrir de fato o teu caminho. Certo, meus queridos? Para todos vocês do segundo decanato, eu desejo um excelente mês de abril. Se você gostou do vídeo, não esquece de interagir. Qualquer interação sua para você não custa nada, para mim é muito importante, eu fico muito feliz e grata. Se você está chegando agora no canal e gostou, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para que você não perca os vídeos semanais que eu posto aqui. Para todos, um beijo enorme no coração e até a próxima leitura.
E agora, Capri, a leitura para vocês do terceiro decanato. E o terceiro decanato é compreendido pelas datas entre 11 a 20 de janeiro. Se você nasceu entre essas datas, você faz parte do terceiro decanato de Capricórnio. Vamos ver então qual é a energia geral do mês de abril para Capricórnio que nasceu entre os dias 11 e 20 de janeiro. Terceiro decanato. 3 de copas. Olha que interessante. É uma energia que traz um mês onde você vai ter alguns motivos para celebrar, alguns motivos para comemorar. Você vai sentir mais vontade de estar perto das pessoas que você gosta, de ter um convívio mais direto com as pessoas. Talvez você sinta vontade de deixar um pouco esses contatos tecnológicos de lado e aflore em você essa necessidade de estar mais presente na vida das pessoas, de ter pessoas mais presentes na sua vida, de ter um contato mais humano mesmo, mais humanizado. E isso pode ser algo que está despertando em você, ou pode ser que você passe por algum acontecimento que traga para você essa vontade de estar mais perto das pessoas, seja compartilhando alegrias, seja compartilhando as próprias dores. É muito bom a gente às vezes falar com as pessoas sobre aquilo que nos aflige. De todas as formas, é um mês que vai trazer para você essa necessidade de você estar mais perto, de você estar compartilhando mais a sua vida com outras pessoas. E agora vamos ver então como é que se desenrola a energia de Capricórnio do terceiro decanato no mês de abril. Como que Capricórnio do terceiro decanato entra no mês de abril, como que será o meio de abril e como que finaliza o mês de abril. Olha, Capri, você entra o mês de abril com a certeza de que você precisa fazer algumas modificações na sua vida. Essas modificações, elas podem ser você se desapegar de algumas coisas, se desapegar de algumas ideias, se desapegar de alguns sentimentos, de algumas emoções que estão mantendo você num lugar sombrio, para que você possa ter a oportunidade de buscar um lugar que seja mais confortável, principalmente emocionalmente falando. Gente, eu atendo como terapeuta e eu percebo muitas vezes nas sessões de terapia o quanto essa questão da tristeza, da dor, da decepção, ela nos convida a ficar muquifado ali com elas, sabe? Então eu percebo pessoas ali que querem de alguma forma sair daquilo, mas que aprenderam a se sentir confortável nesse estado de dor. E isso acontece mais do que a gente imagina. O que eu percebo aqui com esse 8 de copas é que você entra o mês de abril meio já com o saco cheio desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor, desse lugar de, sabe, esses pensamentos repetitivos de que nada acontece, de que nada dá certo, de que... Eu percebo como se você quisesse deixar isso para trás, para que você possa ir em busca de algo que seja mais benéfico, que seja mais frutífero, porque com esses sentimentos, com essas energias, o que a gente planta? Que semente que a gente planta se vive na reclamação, se vive na dor, se vive na tristeza, se vive na falta de vontade de viver, de fazer as coisas, sabe? O que a gente está plantando com isso? Aí daqui a um tempo você fala assim, ai, meu futuro não mudou. Claro que não mudou, a gente está plantando a mesma semente.
Mas eu percebo que com esse 8 de copas, você mesmo entra o mês de abril com vontade de deixar isso para trás. E com vontade de deixar para trás tudo aquilo que de alguma forma não está deixando você seguir adiante. Então, olha, Capri, o que eu posso dizer para você? Seja lá o que for que você precisa deixar para trás, reúna toda a tua força e faça isso. E agora eu entendi ainda mais o 3 de copas. Pode ser que essa tua necessidade de estar mais perto das pessoas, de comemorar, de fazer alguma coisa que traga alegria para você, pode ser justamente para tirar você desse lugar que você estava aí vivendo muito isolada dentro de você, muito isolada com os teus pensamentos, com as tuas emoções. Então o 3 de copas, ele vem também como uma oportunidade. Olha, Capri, vai se distrair um pouco, vai fazer coisas diferentes, vai conversar com as pessoas, vai estar perto das pessoas para que você possa de fato fazer isso, sabe? O meio de abril, ele veio representado pelo 2 de espadas, o que me sugere o seguinte: apesar de você já ter notado que alguns pensamentos, algumas atitudes suas, elas não estão alinhadas com o futuro que você quer ter, eu percebo que no meio de abril você ainda pode ter aquela sensação de não ter o que fazer, sabe? Pode ser resquícios desses pensamentos que você vem alimentando. Então, no meio de abril, você pode ter a sensação de que você não está enxergando de fato da onde está vindo o conflito ou da onde está vindo a raiz do problema que está se manifestando na tua vida. E essa aqui pode ser uma manifestação da resistência. Sempre que a gente faz alguma mudança, a resistência vem com tudo para fazer com que a gente volte para aquele lugar que é conhecido. Então eu percebo que no meio de abril você pode ter uma recaída, sabe? Você pode ter aquela sensação de eu não sei da onde está vindo isso. Eu não sei porque que na minha vida eu não estou conseguindo manifestar as coisas que eu quero. Você ainda pode ter essa sensação, sabe? Eu não quero, não sei da onde está vindo, eu não sei o que eu posso fazer, mas é aquele momento onde a gente acaba voltando um pouquinho para aquela condição meio que de vítima, tá, Capri? Eu falo isso com muito carinho e me incluindo também, porque eu também sou humana, eu vivo também esses momentos de oscilação. Então eu percebo que o meio de abril, ele pode ser um pouquinho mais tenso para você nesse sentido, sabe? Ai, meu Deus, não sei de fato o que fazer, mas não é que você não sabe. Talvez você tenha uma resistência de enxergar que algumas atitudes suas, quando feitas de forma determinada, constante, elas podem sim tirar você de uma situação. E o final de abril veio representado pelo 6 de pentáculos. E isso aqui me dá a sensação que no final de abril você pode sentir que você precisa de fato de ajuda para poder fazer uma mudança na tua vida. E essa sensação de pedir ajuda, eu não sei por que eu tô falando isso, mas pode ser que sirva para alguém. Eu sinto um peso, como se eu estivesse falando com pessoas aqui que não gostam de pedir ajuda, ou que já pediram tanta ajuda e não foram atendidas, que ficaram um pouco descrentes disso, sabe? Aí quer saber, eu nem vou pedir ajuda porque eu precisei tantas vezes, eu levei tantos nãos, que agora eu vou ficar quieta aqui no meu canto, no meu sofrimento, vou fazer o que dá. Só que é um convite, esse 6 de pentáculos aqui, Capri, é um convite para você ressignificar também isso. Talvez você tenha pedido ajuda para as pessoas erradas. Talvez você tenha colocado expectativa demais em quem não merecia ter expectativa nenhuma. Talvez você tenha confiado em pessoas que nunca mereceram a tua confiança. Mas, ainda assim, existem pessoas que estão dispostas a ajudar, que estão dispostas a, nem que for com uma palavra, sabe? Te mostrar um caminho, ou ouvir aquilo que você tem a dizer com atenção. A gente não está falando aqui de ajuda monetária, de ajuda financeira, a gente está falando de ajuda num sentido mais amplo. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que nos ouça,
naquele momento, sabe? Sem julgamento, sem eu te disse, sem olha, se fosse eu faria isso. Simplesmente alguém para ouvir e acolher a tua palavra ali, acolher o teu momento. Então, Capri, eu percebo que o final do mês de abril, você pode ter a sensação de que você precisa, sim, de uma ajuda, que pode ser até uma ajuda profissional. De repente, você tá com a tua mente perturbada há tanto tempo, que agora você precisa de fato de uma ajuda profissional para conseguir sair disso, seja de um terapeuta, seja de um psiquiatra, seja, sei lá, de um médico com uma especialidade X, mas eu percebo que você termina o mês de abril com essa sensação de que você precisa de ajuda. E outra coisa também, tá? Outra coisa que o mês de abril traz para você e que me veio isso agora aqui. Pode ser que todo esse desarranjo que aconteceu na tua vida em relação às suas parcerias, sejam elas de amizade, relacionamentos afetivos, seja lá o que for, eu percebo que se instalou de uma forma um pouco mais negativa por conta da questão da balança do dar e receber. Pode ser que você tenha se doado demais para as pessoas e recebido de menos, ou o contrário também, de repente você foi a pessoa que recebeu demais e doou de menos. A gente sempre tem que considerar todas as possibilidades, mas uma outra questão que o 6 de Pentáculos traz é uma necessidade da tua parte de equilibrar as relações, porque o 3 de Copas, sendo a tua energia geral, o que ele sugere? Que talvez esteja na hora de você se abrir um pouco mais para esse relacionamento mais humano com as pessoas, estar perto literalmente, fazer alguma coisa presencial. E isso aqui, e o 6 de Pentáculos, ele sugere que precisa ter um equilíbrio no nosso convívio com a sociedade e no nosso isolamento. Então, pode ser também que você sinta, de fato, a necessidade de equilibrar isso na tua vida. Poxa, eu não posso ficar também tão sozinha, tão reclusa. Tá na hora de eu me abrir para me relacionar um pouco mais com as pessoas, quem sabe conhecer gente nova, desde que as parcerias, desde que as tuas relações, elas sejam equilibradas, sabe? Nem dar demais, nem receber de menos, nem receber demais, nem dar, sabe? Tudo na justa medida. Certo, Capri? Qual o conselho do tarô para você? O louco. Ou seja, o louco diz para você: se abra para uma nova perspectiva. Se abra para uma coisa nova na tua vida. Olhe para horizontes que até esse momento você não olhou, mas olhe de uma forma livre, sem um olhar enviesado, sem trazer experiências negativas que você já teve. Olhe daqui para frente com um olhar limpo, com um olhar neutro. Não fique trazendo as suas experiências para esse momento novo, porque o louco ele pede uma novidade mesmo, e não dá pra gente se abrir para uma novidade com a cabeça cheia de perspectivas antigas. Não tem como, não tem onde se instalar. Desapegue um pouco das coisas que você vem acreditando, que você vem realizando, e tente fazer de formas diferentes. O louco fala justamente sobre isso. Está na hora de você se jogar para uma coisa nova, tentar uma coisa nova. Quem sabe não é a porta que você precisa para sair de toda essa situação que pode ter feito você chegar à conclusão de que era melhor se isolar das pessoas, por exemplo, né? Qual é o portal que se abre para Capricórnio do 3º decanato no mês de abril? Qual é o portal que se abre para Capricórnio do 3º decanato no mês de abril? Qual é o portal que se abre para Capricórnio do 3º decanato no mês de abril? O portal da escolha. Capri, não tem jeito. Se você vai viver a energia do louco, se você vai fazer as modificações necessárias, se você vai repensar a tua situação atual e se dar uma nova chance, é tudo escolha tua. Então, o portal da escolha, ele se abre para você não como uma punição,
Não para você de novo, ai, tudo depende de mim, mas muito pelo contrário, para validar a tua capacidade de fazer uma escolha. Para validar, sabe? Você tem a capacidade de escolher, você tem a capacidade de modificar a tua escolha, mas você tem a capacidade. Esta capacidade é sua, então não vejo como, sabe, uma punição. Eu vejo como uma porta que mostra para você que é a tua escolha que vai direcionar a tua vida para aquilo que você quer ou se você vai se manter no lugar que você está até agora. E qual a mensagem final para Capricórnio do terceiro decanato com o oráculo da floresta? Qual a mensagem final para Capricórnio do terceiro decanato com o oráculo da floresta? O que mais Capricórnio do terceiro decanato precisa ouvir? Guardião da sabedoria. Tire do fundo do poço a sabedoria que há guardada em você. Olha só, Capri, é mais uma vez uma mensagem extremamente conectada. A partir do momento que o portal da escolha se abre para você, o que ele está dizendo? Está nas suas mãos fazer alguma coisa diferente com a tua vida, dar um novo direcionamento para as situações que você está vivendo, e o guardião da sabedoria vem justificando esse portal da escolha, dizendo que você tem sim a capacidade de fazer uma escolha que leve você para um nível muito melhor na tua vida. Olha que maravilha, Capri! Então é isso, meus queridos, eu espero que essa mensagem tenha sido útil. Se você gostou da mensagem, não esquece de interagir no vídeo. Toda interação para você não custa nada, para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz e grata. E se você chegou agora, gostou do canal, da leitura, do formato, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para que você não perca os vídeos semanais que eu posto aqui. Para todos vocês do terceiro decanato, um excelente mês de abril, um beijo no coração e até a próxima leitura.